Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num filme de, imaginem só, 1927, que, quase um século depois, continua a moldar o futuro que vemos no ecrã. Esta é a história de Metrópolis, de Fritz Lang, e do seu legado que, acreditem, perdura até hoje. Pode parecer uma afirmação um bocado exagerada, mas é a mais pura das verdades. Quase todas as paisagens urbanas futuristas, todas aquelas metrópoles de ficção científica que conhecemos, têm as suas raízes neste filme mudo. É como se ele tivesse colonizado o novo reino da nossa imaginação. E essa influência é mesmo muito tangível. Pensem na escuridão gótica de Gotham City, ou no planeta-cidade gigantesco de Coruscant em Star Wars, ou, claro, na distopia chuvosa de Blade Runner. Filmes como Dark City e O Quinto Elemento, todos eles estão, de certa forma, assentes sobre os ombros de Metrópolis. Então, a pergunta é, como é que este filme criou um modelo tão duradouro? Bem, para percebermos isso, temos de entrar no mundo de Metrópolis e ver como esta história de duas cidades está construída. Ora, o conflito central é gritante. À superfície temos os pensadores, a elite, não é? Vivem no luxo, rodeados por arranha-céus que parecem impossíveis de existir. Mas lá embaixo, nas profundezas, longe da vista de todos, estão os trabalhadores. São basicamente uma subclasse, servos que trabalham sem parar nas máquinas, marchando numa sincronia de pesadelo só para manter a cidade lá de cima a funcionar. A história em si é até bastante simples, quase uma fábula. Freder, o filho mimado do senhor da cidade, o John Fredersen, descobre este submundo brutal quase por acidente. E claro, o seu mundo vira de cabeça para baixo quando fica fascinado por Maria, uma figura quase profética da classe trabalhadora que prega a esperança aos oprimidos. E isto leva-nos direitinhos à mensagem central do filme, à sua tese. Uma tese que gira à volta de três conceitos-chave: a cabeça, as mãos e o coração. O ponto crucial da história está todo nesta frase famosa. O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. A cabeça, claro, representa a classe dominante, os pensadores, os que planejam. As mãos são a classe trabalhadora, os que constroem e operam a cidade. O argumento de Lang e Adi é que é preciso o coração, a compreensão, a empatia, para fazer a ponte sobre este abismo social. E esta mensagem para a altura era bastante única. Se compararmos com A Máquina do Tempo, de H. G. Wells, por exemplo, que imaginava uma revolução marxista, Lang rejeita completamente a violência. Metrópolis defende a reconciliação e até sugere que a revolução é apenas uma ferramenta usada pela classe dominante para esmagar a oposição. Na Alemanha de Weimar, um período de polarização política extrema, esta mensagem de mediação ia contra a corrente, e os críticos marxistas da época acharam-na, claro, ingênua. Mas, para além da mensagem social, o que realmente cimentou o legado de Metrópolis foi o seu poder visual. É um mito contado não só com palavras, mas com movimento, luz e sombra. O filme é uma obra-prima de um estilo chamado expressionismo alemão. E aqui não se tratava de realismo. A ideia era usar cenários distorcidos, estilizados, ângulos de câmara dramáticos e sombras muito vincadas para mostrar o mundo interior das personagens. O que importava era como o mundo se sentia, não apenas como parecia. E este estilo deu-nos algumas das imagens mais inesquecíveis da história do cinema. A sério, os trabalhadores a marchar como se fossem um único organismo sem alma. A visão aterradora de Freder em que uma máquina se transforma em Moloch, uma divindade antiga que devorava crianças. A criação icónica da Robô-Maria, rodeada por anéis de luz e arcos elétricos. E a dança sedutora da falsa Maria, perante um ecrã cheio de olhos hipnotizados. São imagens que ficam gravadas na memória. A parte central da trama, a da criação de uma doppelganger, uma sósia, é incrivelmente premonitória. O inventor, Rotwang, captura a verdadeira Maria e transfere a sua aparência para um robô, o Homem-Máquina. Depois, liberta-a para semear o caos. Quer dizer, isto é um protótipo para tudo, desde os replicantes em Blade Runner até a tecnologia de deepfake de hoje em dia. O filme está também carregado de simbolismo bíblico. O Freder, o filho, é uma figura de reconciliação, quase como Cristo. O pai dele, Joe Fredersen, age como um deus no seu próprio mundo, e a sua sede é a nova Torre de Babel. E a própria Maria tem um papel duplo. Por um lado, é a Virgem Maria, e a sua sósia robótica, a prostituta da Babilônia. O filme até termina propriamente com um grande dilúvio. Mas a história de Metrópolis não acaba em 1927. Na verdade, durante décadas o próprio filme era uma ruína. Estava todo fragmentado. Esta é a história de um filme que simplesmente se recusou a morrer. Quando foi lançado, distribuidores e censores de todo o mundo simplesmente massacraram o filme, cortando partes enormes da filmagem. Durante mais de 50 anos, a visão original e completa de Fritz Lang foi dada como perdida para sempre. O público via apenas uma sombra do que era a obra original.
Esta cronologia mostra bem o incrível caminho para a sua recuperação. Depois da estreia e dos cortes em 1927, uma restauração a sério só começou décadas mais tarde. Houve aquela versão controversa de Giorgio Moroder em 1984, com uma banda sonora rock, depois uma grande restauração digital em 2002. Mas o grande avanço deu-se em 2008. Uma cópia quase completa foi descoberta na Argentina, o que levou à versão que, felizmente, conhecemos hoje. O lendário crítico Roger Ebert resumiu isto na perfeição. Ele disse que Metrópolis é um daqueles filmes seminais sem os quais os outros não podem ser totalmente apreciados. É basicamente o texto fundamental para tanto do que veio a seguir. E a ambição por trás disto tudo era avassaladora. Para criar este mundo, Lang usou 25 mil figurantes. 25 mil. A produção foi extremamente difícil, com Lang a levar o elenco e a equipa ao limite para conseguir concretizar a sua visão. E no fim, ficamos com isto. Uma história com quase um século sobre uma divisão de classes brutal, sobre o poder da desinformação espalhada através de uma sósia tecnológica e sobre uma tecnologia que esbate a linha entre o humano e a máquina. Alguma destas coisas soa familiar? Parece que Metrópolis não estava só a construir um futuro para o cinema, parece que também nos estava a pôr um espelho à frente.